só então rememorar aqui algumas coisas. Qual tem sido a nossa dinâmica? No primeiro momento, a gente se propôs a avaliar a situação atual da igreja, tentando fazer um diagnóstico. Como está a igreja? E avaliando a igreja à luz da Escritura, chamando aí essa avaliação, essa busca, na verdade, por avaliar a saúde da igreja, entendendo a igreja como um corpo. A igreja é um corpo saudável ou não? Falamos que uma igreja adoecida mostra que está doente. Há sintomas, então, de uma igreja adoecida. Usamos aqui como baliza para nós um livro, mencionei aqui algumas vezes, A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus. Reverendo Henry Reeder. O livro foi publicado pela editora Cultura Cristã. Alguns sintomas de adoecimento, como vimos: precariedade da vida de oração, ausência de envolvimento com a obra missionária, evangelização, discipulado, foco em programas, vimos que isso, foco na comunhão dos crentes, lembrando aqui que a comunhão não é em si ruim. O problema é quando só se tem isso e não se tem evangelização e discipulado. Também será inevitável que façamos reuniões, tenhamos departamentos e ministérios. O problema não está nisso em si. O problema é a existência de programas e ministérios sem a existência de evangelização e discipulado. E quando a gente percebe que estas coisas ocupam ou passaram a ocupar a centralidade da vida da igreja. Num outro momento, então, o primeiro momento é verificar a situação em que estamos e onde a Escritura diz que deveríamos estar. E qual o caminho que a Escritura aponta para a recuperação da saúde da nossa igreja. Num segundo momento, falamos aqui sobre os paradigmas, os modelos para a igreja, como a igreja deve ser, o que deve haver ou não na vida da igreja. A ideia do paradigma é a ideia de modelo a ser reproduzido, a ser seguido. Vimos que existem paradigmas bíblicos que devem ser mantidos. A Bíblia estabelece alguns modelos. Nesse sentido, falávamos sobre o que obrigatoriamente deve ter na igreja, o que não pode mudar e o que poderia variar com o tempo. Falamos sobre isso. Então existem paradigmas bíblicos, ou seja, modelos estabelecidos pela Bíblia, e existem outros paradigmas ou modelos que são modelos humanos. E a ideia era: será que a razão do adoecimento da igreja não é porque ela abandonou o modelo bíblico? Será que o modo como hoje fazemos as coisas, como igreja, é o modo estabelecido pela Escritura? Aí dentro disso vimos alguns paradigmas que são importantes. Por exemplo, o que é a igreja? Uma vez a gente fez uma atividade numa igreja local que eu pastoreei e as crianças tinham que fazer um desenho de uma igreja. O que você acha que elas desenharam? O prédio. Uma desenhou bonequinhos de mãos dadas. Uma. Todas as demais desenharam o prédio. Isso significa que não só a gente tem uma percepção equivocada de igreja, como a gente tem transmitido isso às gerações posteriores. A gente acha que a igreja é o prédio e ensina para as crianças que a igreja é o prédio. Por isso a gente fala que com as crianças que a gente vai à igreja, não corra na igreja, não brinque na igreja, não estrague a igreja e coisas dessa natureza. Há vários paradigmas, então, que precisam ser quebrados. Precisamos voltar ao modelo bíblico. Falamos bastante sobre isso aqui. Um deles tem a ver com a aula de hoje também, o que significa ser membro de uma igreja, o que é ser discípulo, como isso é visto hoje. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para a gente pensar nesse assunto. Quando hoje você diz assim, vamos pensar aqui, eu estou seguindo alguém numa rede social. Quando você está seguindo alguém numa rede social, qual o sentido da palavra seguir aí?
dessas coisas? Quero ver. Ver é uma coisa, é uma palavra. Tem gente que de fato se propõe a seguir para ver. Tem gente acompanhar. Mas tem uns que é tipo assim, bisbilhotar, invadir, fofocar, querer saber para contar a história. Na verdade, hoje a gente tem visto muito isso aí, de gente que se propõe a seguir gente famosa, para ficar tentando descobrir alguma coisa, talvez se projetando lá, enfim. Mas a ideia de seguir, então, se alguém dissesse assim, tome cuidado porque alguém está te seguindo, qual era a ideia? Aí a palavra seguir assume outra conotação, né? Inclusive a ideia de risco pode ser que eu estou sendo investigado, é possível que eu, ao ser seguido, seja eu um malfeitor, né? Estou sendo seguido por alguém. Esse alguém é a lei, é a polícia, é a justiça, mas a ideia seria obter uma informação a meu respeito. Então você percebe que a ideia de seguir, às vezes, tem esta conotação, apenas de acompanhar e saber das coisas. Agora, quando Jesus convidava pessoas a segui-lo, porque foi assim que algumas pessoas se tornaram discípulos de Jesus, Jesus andando as viu e disse, siga-me. Quando Cristo disse assim, siga-me, o que estava envolvido neste siga-me? Seja igual a mim. Também, ser igual a mim. Mas tinha mais do que isso. O que estava envolvido na afirmação ou na ordem de Cristo? Siga-me. O que mais tinha ali? Deixa tudo. Larga tudo. Geralmente, porque aí o texto diz assim, eles imediatamente deixando tudo, o seguiram. Faça o que eu faço também, mas tem mais. O que vocês acham? Aprenda comigo. Aprenda, tem mais. É para aprender. Mas tem mais. Assume o risco. Também. O que era seguir a Cristo? Comprometer. Sim. Obedecer. Eu queria uma palavra, vamos ver se ela aparece. Ser igual, né? Ser igual. Então, imitar. Hã? Imitar. Vamos. Hã? Caminhar. Não, mas vai acabando as palavras, Você disse aí. Seguir Andar. significava estar junto de, associar-se, conviver, relacionar-se. Era essa a ideia. Então é andar junto de. Nós podemos pensar em alguns textos do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E Jesus, lá no Novo, então veja bem, a gente está pensando nisso lá no Antigo Testamento, e a segunda pessoa da Trindade, que é Deus Filho, ainda não se encarnou. E mesmo assim, tal era a intimidade, a convivência, o relacionamento que as pessoas tinham com Deus, trino e perfeito, que a Bíblia usa essa expressão, é como se andassem lado a lado. Tal era a comunhão que eles tinham. Deus Filho se faz homem e agora ele convida pessoas a andar com ele. E é interessante que este andar, aí estar junto, conviver, era algo que acontecia cotidianamente, naturalmente, de maneira não fabricada, envolvia coisas simples da vida, uma refeição, a caminhada por uma estrada, quando ele se deslocava para regiões conhecidas, uma festa de casamento, um banquete na casa de alguém, era para partilhar a vida, era para partilhar uma relação de amizade. Então a gente percebe que a princípio seguir a Cristo, ou ser discípulo de Cristo, é estar junto dele, conviver com ele, ser amigo, ter uma relação de intimidade, ouvi-lo, dialogar, obter respostas, errar, aprender, acertar, andar com ele cotidianamente. Por que isso é importante? Como faremos discípulos se sequer sabemos o que significa ser um? Como discipular pessoas se não temos
dimensão do que significa ser um discípulo. E o que eu estava percebendo é assim, a gente vai voltar nesse ponto agora, mas qual a relação que as pessoas mantêm com as igrejas locais, com as instituições? Quando uma pessoa diz assim, eu sou membro de uma igreja presbiteriana local, quando ela usa a expressão membro, ela quer dizer com isso que faz parte de um corpo, ou que faz parte de uma instituição, em relação à qual essa pessoa tem direitos e deveres. Quando ela se diz membro, ela está com isso querendo dizer que é uma parte do corpo, e como parte do corpo tem uma função, está unida ao corpo e que no corpo tem uma função que favorece todo o corpo. E que como parte do corpo sabe que o corpo tem uma função ou uma missão que vai além dele mesmo. Membro para as pessoas quer dizer isso? Geralmente varia, claro, mas a gente tem visto as pessoas mantendo uma relação meramente institucional, não participando da vida do corpo, não vivendo em comunidade. Tem gente achando que pode ser do corpo de Cristo sem se ligar a uma comunidade local, achando que é possível ser discípulo de Cristo sem uma vida comunitária, reduzindo o compromisso com a fé cristã a direitos e deveres institucionais. Tem gente que a relação que ela mantém, ou ele mantém com a instituição, é uma relação de consumo. O que significaria isso? Nós já falamos sobre isso. O que significaria ser um consumidor? Frequentar uma igreja local sendo um consumidor. Vamos verificar se a gente, por vezes, não se assemelha a um consumidor. O que um consumidor quer? Você foi ao Carrefour aqui fazer compras e você sabia o que queria, chega lá, primeiro, o que o consumidor busca? Satisfação? Satisfação, mas varia, né? Depende do consumidor. Mas chega lá, preço. Cada um quer o melhor preço. Mas se ele tiver o melhor preço e o pior atendimento na hora que ele for pagar, ele vai ficar furioso. Ele não vai gostar. É claro que se o preço não tem barato, ele até vai se submeter a ser maltratado. Ele não vai ficar, né? Mas, enfim, ele quer um preço bom, quer um bom atendimento, mas ele também não quer um produto que ele vai chegar em casa e ele não vai poder consumir. Ele quer alguma coisa que ele consiga consumir. A qualidade pode não ser tão boa, mas alguma coisa. Ele quer isso. E ele quer ser servido. Ele quer ser servido. Tudo precisa estar do jeito que ele espera. Então é o seguinte, o consumidor não vai entrar no Carrefour ali se perguntando como é que eu posso ajudar esse povo, né? A vender mais, como é que eu posso? De que maneira eu posso colaborar com essa instituição? Não. Ele é completamente passivo, o consumidor é completamente passivo nesse sentido, ele não está ali para cooperar com ninguém. Alguém pode até colocar, dê a sua sugestão, não sei o que, ele pode até colocar alguma coisa ali, e se falar que vai dar um prêmio, né, para a melhor sugestão, aí isso até estimula mais, porque o consumidor quer ganhar, nem que seja uma promoção, né, alguma coisa ali. Agora pense nessa relação que algumas pessoas mantêm também com a igreja. Eu não faço parte de uma igreja local para colaborar, para servir. Pelo contrário, eu preciso ser servido, atendido em todas as minhas demandas. Então, assim, eu preciso de uma boa performance do sermão. E aí eu estou falando de performance porque nem todo mundo está mais interessado no conteúdo, mas no modo de apresentação. Às vezes o que importa é o modo de apresentação. E eu fico me perguntando como fica aquela declaração que alguns fazem do tipo, não gostei do sermão. Fico me perguntando o que isso quer dizer. Se a Bíblia não foi pregada, você pode não gostar. Ou se a interpretação foi distorcida, também. Mas se a Escritura foi pregada fielmente, pode ser por alguém com a personalidade X, Y, Z, enfim, varia, a entrega do conteúdo varia. Mas o conteúdo, sendo ele bíblico, não entendo como alguém poderia dizer que não gostou ou que esperava mais, ou que aquilo já sabia. Eu já sabia isso, então
não houve nada de novo para mim. Eu entendo que aí não tem problema na palavra, no pregador, na igreja local, no culto. O problema está no indivíduo que entrou ali e ele tem expectativas em relação àquele empreendimento. Então ele não colabora. A música tem que estar contento, as relações também é contento. Então assim, tem gente que entra para consumir, não está ali para colaborar ou participar do processo. Então definitivamente esse tal não é membro no sentido bíblico. Não é. Pode ter o nome lá no hall de membros, mas não é membro no sentido bíblico. Membro é parte, membro está junto, membro coopera, membro sente alegria e dor, conforme os outros membros se alegram ou se entristecem, sabe? O membro sabe que ele é importante, mesmo talvez não recebendo assim tantas palavras agradáveis no sentido de gente reconhecer, né? Tipo assim, ô Pé, como é que você é bonito, rapaz? Eu queria te dizer, nunca te falei isso, mas você é tão importante para mim, né? Continua sendo importante independentemente de receber ou não receber os elogios. Então, consumidores, espectadores, gente, que aí é até uma coisa interessante, que a gente que nem reclama. Então, se eu tenho um consumidor que ele entra, quer comer e reclama se a comida não é boa, eu tenho outro que só fica observando. E aí não dá nem para saber qual que é pior do que qual, porque é o seguinte, o espectador nesse sentido, se a coisa está de um jeito, outro está de outro, ele não está nem aí. É mais ou menos assim, pode fazer o que quiser com esse negócio, eu não estou nem aí, eu chego aqui e vejo o que está acontecendo. Então, gente, mais uma evidência de que, ou mais uma espécie de parábola para aqueles que não se envolvem com a igreja local. Como no meio disso tudo, resgatar a noção de discípulo, eu acabava de dizer aqui, sabe, como resgatar isso? E pensando nos paradigmas, no modelo, o que eu estava percebendo, ao reler algumas coisas, é que mesmo quando a gente diz assim, tá, então eu não sou membro enquanto detentor de direitos e deveres, ou não só isso, não sou consumidor, eu sou discípulo. Aí eu fiquei me perguntando, mas será que quando a gente fala que é discípulo, a gente entendeu mesmo o que é discípulo? Porque a noção bíblica sobre o discipulado será importante para a gente se avaliar enquanto discípulo. E importante também em relação ao processo de discipulamento no qual nós estamos envolvidos. Se a minha noção de discípulo está equivocada, então eu não sou discípulo de Cristo, considerando o modo como Cristo estabeleceu. Eu disse para vocês uma vez que um amigo meu foi ao conselho de uma igreja para uma reunião, para fins de determinar se ele pastorearia a igreja ou não, e ele falou que trabalharia como discipulado. E o conselho falou para ele assim, muito bem, pastor, a gente aqui trabalha com discipulado já faz tempo, que a gente faz discípulos. A gente não ora, o nosso povo também não ora. A gente não lê Bíblia, o nosso povo não lê Bíblia. A gente não prega para ninguém, o povo também não prega. Então a gente está fazendo discípulos, não dá para dizer que não estamos. Só precisamos fazer discípulos corretamente. Agora a gente quer aprender como é que faz. Então veja bem, sabe quando você reproduz no outro o que você é? Você ainda não chegou lá, você ainda não é. A sua noção é equivocada. E aí você vai produzir no outro uma coisa equivocada também. Por isso, a ideia de tentar avaliar aqui, biblicamente, o que significa ser discípulo de Jesus. Essa é a nossa proposta. Veja bem, eu já escrevi sobre isso, já não sei o que, já decidi reler tudo de novo para ver. Falou, será que tinha alguma coisa aqui que estava fora? Fui reler todos os textos para tentar entender de novo, para ter essa conversa com vocês. Para entrar nessa temática aí da definição bíblica do discipulado, você já ouviu falar de um teólogo aí, alemão, luterano, chamado Dietrich Bonhoeffer? Já ouviu falar desse camarada? uma figura que divide aí
conservadores e liberais, a gente que não o aceita ou considera liberal. Os liberais pegam determinadas particularidades do pensamento dele e extrapolam, enfim. Mas ele morreu enforcado na época do nazismo, num campo de concentração. Se ele participou da conspiração para tirar a vida de Hitler ou não, é uma coisa que não dá para a gente garantir. Mas familiares dele participaram de uma conspiração para matar o Hitler. E ele foi condenado à morte por associação. Tem gente da sua família que quis matar o Hitler. É possível que você esteja envolvido. Então morreu enforcado, foi torturado e morto. E ele escreveu um livro sobre discipulado. E as coisas que ele disse sobre discipulado no contexto do nazismo são coisas muito fortes. Eu queria que você pensasse assim, o que é ser discípulo de Cristo sob o regime totalitário nazista? O que é? O que é fazer discípulos naquele contexto? É bem diferente, né? Então a gente está aqui falando sobre o que é ser discípulo ou o que é fazer discípulo. Vá lá para aquela época e pense no que significa ser discípulo lá. Arriscar a própria vida, de fato deixar tudo para seguir a Cristo. Um compromisso radical, né? Não tem nada a ver com um programa, ou com lições, ou com aluno. Nada a ver com isso. Ser discípulo é assumir um modo de vida. O discipulado tem a ver com a vida cristã, sabe? No seu aspecto mais radical. Compromisso de vida e morte com Cristo, de imitação a Cristo. Absolutamente. Ele vivenciou isso aí, sabe? Eu queria mostrar para vocês uma coisa que ele disse sobre isso. E é claro dizer que com Cristo, na verdade, na época de Cristo, pense, Cristo fez discípulos numa época em que o povo padecia também sob a dominação romana. E também havia perseguição. Então Cristo chamou pessoas para serem discípulos dele numa época em que isso também geraria complicações, como de fato gerou. E ao longo da história, esse processo de ser discípulo e fazer discípulo, também sempre foi um processo dessa natureza. Nunca foi com facilidade. Sempre houve perseguições contra a igreja do Senhor. Então esse processo sempre se deu debaixo de muita opressão e perseguição. Veja o que ele disse sobre esse assunto. Ele diz assim: a palavra da graça se tornou assustadoramente vazia. Por amor à verdade, essa palavra tem que ser pronunciada em nome daqueles que entre nós, que reconhecem que devido à graça barata, perderam o discipulado de Cristo. E com o discipulado de Cristo, a compreensão da graça preciosa. Simplesmente por não querermos negar que já não estamos no verdadeiro discipulado de Cristo. Que somos, é certo, membros de uma igreja ortodoxamente crente na doutrina da graça pura, mas não membros de uma graça do discipulado. Há que se fazer a tentativa de compreender de novo a graça e o discipulado em sua verdadeira relação mútua. Já não ousamos mais fugir ao problema. Cada vez se torna mais evidente que o problema da igreja se cifra nisso. Como viver hoje uma vida cristã? A crítica dele à igreja luterana, principalmente naquela época, de que, veja bem a afirmação, participamos de uma igreja ortodoxamente pura. A afirmação é: não temos um problema doutrinário, por assim dizer. O que a gente perdeu foi a noção do discipulado. Perdemos a compreensão. E aí ele faz uma relação interessantíssima. Ele diz assim, que na verdade o discipulado tem a ver com a vida cristã. O discípulo é alguém que vive a vida de Cristo em todo o tempo. É ser um imitador de Cristo, sabe? Então veja que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Alguém que é membro de uma igreja ortodoxa, ou vamos pensar assim, uma igreja que tem uma boa teologia, uma boa estrutura, um bom sistema de governo, uma série de coisas, mas perdeu completamente a noção do que significa ser discípulo de Cristo. Já não sei mais o que significa ser, por isso não consigo mais fazer discípulos de Cristo.
Queria que a gente lesse aqui alguns textos, para a gente começar a entender aí, biblicamente, o que significa ser discípulo. Marcos 3, de 13 a 19, o que é ser discípulo, então, de Jesus à luz das Escrituras. O texto diz lá: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Tem outros textos aqui, mas esse aqui é o princípio. Queria que você prestasse atenção no que o texto diz assim: Cristo chamou a si aqueles que ele quis. Primeiro apontamento aí: só é discípulo de Jesus quem Jesus chama. Jesus é soberano na escolha dos seus discípulos. Depois você pode, um texto conhecido também por nós, é o texto de João, quando Cristo diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto. Então, é Jesus quem escolhe. Isso tem a ver com eleição incondicional, predestinação, tudo isso, mas naquele contexto significava também o chamado de Cristo para aqueles que ele escolheu foi irresistível. Quando Cristo passou por alguém e disse: segue-me, a pessoa não poderia resistir. O chamado de Cristo ao discipulado foi irresistível. A vontade de Cristo era soberana e ele chamou quem ele quis. Lendo Marcos 3, parece que Jesus estava chamando todo mundo aqui. Mas se você ver os capítulos anteriores, você vai perceber que Cristo já tinha chamado algumas pessoas. Já estavam mais perto dele. E aqui é como se Cristo tivesse deixado ainda mais claro, ou em definitivo, tivesse dito que estava chamando essas 12 pessoas para estarem mais próximas a ele. Então a primeira coisa é: Jesus chamou quem ele quis. Isso é interessante, é muito bom, porque é o seguinte: primeira coisa boa nisso, nessa obra que a gente está se envolvendo, quem Jesus chamou para ser seu discípulo, quando você e eu dissermos assim: siga-me, ou siga a Jesus, na obra da salvação, da evangelização, da expansão do reino, do discipulado, é uma bênção, porque se Cristo quiser fazer, ele vai fazer. Por outro lado, isso também nos humilha. Em qual sentido? Não é pelo nosso esforço, não será no braço. Ou Cristo faz, ou nada se fará. Qual é a nossa responsabilidade? Discipular. Nossa responsabilidade é trabalhar. O resultado, nenhum de nós pode garantir. É a obra de Deus. A segurança é que aquele que Deus chamou, ele vai ouvir. Ele vai ser discípulo de Cristo, porque Cristo chama quem ele quer para ser discípulo dele. Um outro ponto aqui que é interessante: chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O que é ser discípulo de Jesus até este ponto? É ter sido chamado por Cristo para segui-lo de perto, para estar junto a ele, para andar com ele. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno, iniciante, mas a gente percebe que é mais do que isso. Não é só alguém que ainda não tem muito conhecimento, com alguém mais experiente, e havendo uma interação entre eles, transmissão de conhecimento. Veja que é uma convivência, um relacionamento íntimo. Há sim transmissão de conhecimento, mas é muito mais do que processo de ensino-aprendizagem. É amizade, né? É relacionamento, é amor fraterno. É isso que estava acontecendo. Então Jesus chama quem ele quer, chamou quem ele quis,
para estar junto dele. Relacionamento, convivência, associação. Já estamos aqui tentando aprender então um pouco sobre como Jesus fez discípulos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que é ser discípulo de Cristo? Significa andar com Ele, andar junto a Ele. Se você e eu queremos fazer discípulos de Cristo, já estamos aprendendo um pouco sobre como Cristo fez. É andando junto, é tendo contato, é convivendo, é transmitindo conhecimento na prática, não só na teoria. É ensinar com aquilo que se faz. O aluno não apenas te ouve falar sobre o amor, ele te vê amando. Sabe? Ele não apenas te ouve falar sobre humildade, ele te vê demonstrando a humildade. Cristo lavando os pés dos seus discípulos. Então não era apenas transmissão de conhecimento teórico, era prático. Isso acontecia no discipulado. Então Jesus chamou aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Aí vem outra parte. Designando-os como apóstolos. A palavra apóstolo, hoje em dia, o uso dela tem sido variado. Tem gente dizendo que hoje é apóstolo, mas para nós, muito embora a igreja tenha um ministério apostólico, enquanto temos sido ela enviada ao mundo com autoridade para proclamar o Evangelho, o título de apóstolo é exclusivo daqueles a quem Cristo chamou. Então nós não acreditamos, não entendemos que exista biblicamente fundamento para a existência aí dos apóstolos modernos, mesmo a igreja sendo apostólica, tendo ministério apostólico. O que o texto está querendo dizer é que Jesus chamou 12 e deu a eles a autoridade e os enviou. Aqui é o envio de Cristo. Cristo os envia, dando a eles a autoridade para algumas coisas que o texto vai dizer aqui. Então eles são enviados. Aqui é interessante então, qual é o processo? Vem para junto, anda comigo, aprende comigo e depois vá. Simples, não é? Venha, ande comigo, conviva comigo em todo o tempo, me ouça, me veja, aprenda e depois eu te envio com autoridade. E envia para quê? Veja aí. Como apóstolos para que estivessem com ele mais uma vez, então associação, relacionamento, convivência. E eles são enviados, a palavra que aparece aí, a primeira palavra, é a palavra pregar. A gente vai ver depois a importância disso aí, e já queria antecipar aqui, você consegue perceber alguma diferença entre as palavras evangelização e discipulado? Qual seria? Alguém pode ficar à vontade aí. Diferença entre evangelizar e discipular. Evangelizar é você pegar o evangelho da pessoa, passar uma mensagem. Discipulado é caminhar junto com ele. Sim. Nesse sentido, a diferença seria, numa palavra, seria o quê? Eu posso evangelizar alguém sem andar com ele? Posso? Posso? Isso. Então vamos pensar aqui. Quando Cristo fala assim, eu os enviei a pregar, a palavra pregar aí lá na língua grega é a palavra querigma, que é a palavra, por exemplo, para proclamar. O uso dela estava associado àquela função oficial do arauto. Alguém que grita alto alguma coisa, ou anunciando determinada decisão, até judicial tinha essa função também. Então a ideia de tornar conhecido, de dar publicidade, essa é a ideia. Então divulgar, proclamar, tornar conhecido, essa é a ideia de pregar. Então hoje em dia, pensando em todo o avanço que a gente tem, como hoje em dia nós tornamos público o Evangelho, como hoje divulgamos, proclamamos o Evangelho, rádio, TV, internet, há vários instrumentos de proclamação
do Evangelho. Veja bem, eu conheço gente assim, ainda não frequenta uma igreja local, mas assiste determinado programa evangélico na TV. E ali, de alguma maneira, o Evangelho está sendo apresentado, né? A pessoa e a obra de Jesus está sendo proclamada, está sendo conhecida por alguém através deste instrumento. Por que isso é importante? Nós temos, de fato, esta tarefa. E nós devemos fazer isso. Então é interessante assim, o discípulo prega o Evangelho. O discípulo faz discípulo, mas o discípulo prega o Evangelho. Nem tudo que eu faço como discípulo é discipular. Eu, enquanto discípulo, às vezes, torno conhecido o Evangelho sem necessariamente estar andando com alguém, sabe, transmitindo conhecimento através do relacionamento e da vivência. E a gente faz isso de maneiras variadas. Às vezes a gente está ajudando financeiramente o missionário, a gente está participando indiretamente desta obra, né? Então existem várias maneiras, a gente não vai se perder aqui, mas um dos aspectos é pregar o Evangelho, tornar conhecido o Evangelho. Então é interessante assim, Jesus chama quem Ele quer, para andar com Ele, para estar com Ele. Nesse processo Ele ensina e depois envia. E ao enviar, Jesus diz que Ele envia para pregar. Então, de fato, havia esta tarefa dos discípulos, que não necessariamente envolvia relacionamento pessoal com as pessoas, mas sim proclamação, fazer conhecido a mensagem do Evangelho. Nesse texto aqui, aí tem algumas coisas aqui, né? Enviou a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. É muito interessante, Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios. E diante dessa acusação, Jesus diz assim, olha, se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, por quem é que expulsam vossos pais? Agora, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado sobre vós, ou entre vós, o Rei de Deus. E aí ele conta a parábola de um valente e um outro valente. O valente entra na casa do outro, o amarra e saqueia a sua casa. Nesse contexto de expulsão demoníaca, o que Cristo estava querendo dizer é que ele era o valente, mais valente do que o outro valente, que era Satanás. Satanás mantinha sob seu domínio de escravidão pessoas. E Cristo, tendo autoridade sobre Satanás, o amarra e liberta de sobre a sua escravidão pessoas. Veja que interessante aparecer no mesmo contexto em que Cristo diz que eles recebem autoridade sobre os demônios, para expulsar demônios. De fato, Satanás naquela época e ainda hoje mantém sob seu domínio e escravidão muita gente. E a pregação do Evangelho, dentre outras coisas, quando alguém é alcançado pelo Evangelho, ela é liberta do domínio de Satanás. Então o que o texto está querendo dizer é o seguinte, Jesus está chamando, olha, eu chamei vocês porque eu quis, não foram vocês que escolheram, eu escolhi vocês, soberanamente, né? Para andarem comigo, conviverem comigo, se relacionarem comigo, aprenderem comigo. E isso tudo porque eu tenho uma missão para vocês. Então veja bem que a gente anda com Cristo, aprende com Cristo para cumprir uma missão. Somos enviados ao mundo. E ao sermos enviados ao mundo, Cristo nos dá tudo o que a gente precisa. A autoridade necessária para ir ao mundo, anunciar o Evangelho e enfrentar o que for preciso, Cristo nos deu. Ao irmos ao mundo para tornar conhecido o Evangelho, recebemos a autoridade sobre Satanás, de maneira que ele não poderá impedir a expansão do Evangelho, porque Deus nos deu autoridade. Através de nós, pessoas serão libertas do cativo de Satanás, do cativeiro de Satanás, e conhecerão a Cristo. Veja que aqui algumas coisas sobre o que significa ser discípulo de Cristo vão surgindo. O discípulo é chamado por Cristo para andar com Ele, para aprender com Ele, enquanto se relaciona com Ele. Mas não é apenas para ficar com Cristo, convivendo com Ele o tempo todo. Isso tem uma finalidade.
Cristo tem para os seus discípulos uma missão: enviá-los ao mundo para proclamar o Evangelho, libertando pessoas da escravidão do pecado de Satanás. É o que até agora a gente está vendo aqui sobre o que significa ser discípulo de Cristo, pelo menos à luz do que ele fez com os seus próprios discípulos. Queria que você olhasse um outro texto da Escritura. Vamos ver alguns aí. Primeiro, Marcos 16,15, na mesma linha, Marcos 16,15, o texto diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Esses textos que eu vou ler agora são textos que se referem àquele momento em que Cristo aparece aos discípulos depois de ressuscitá-lo. O que eu tentei fazer aqui foi mostrar a vocês a diferença que existe nos textos dos Evangelhos sobre a grande comissão. No texto de Marcos 16,15, a grande comissão se dá nos seguintes termos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura. A palavra pregar aqui é a palavra querigma, tornar conhecido, proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Então, os discípulos são comissionados a pregar o Evangelho. Você vai para o texto de Lucas 24, 46 e 47. Lucas 24, versos 46 e 47. Jesus dá algumas explicações sobre o que estava acontecendo e ainda aconteceria. Aí Cristo diz assim: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, através da convivência, do relacionamento, do ensino. Então vejam bem aqui que tudo isso está no escopo da grande comissão, de maneira que é inevitável, ou seja, não há como fugir do relacionamento pessoal. Pregar o Evangelho, uma grande concentração em algum lugar aqui, teve uma recentemente aí, o Hernandes Dias Lopes estava lá pregando, Vale do Anhangabaú. Tornar conhecido o Evangelho ali. Quem se lembra lá do Jim Swaggart? Lembra lá do Jim Swaggart? As grandes campanhas evangelísticas e outras que continuam existindo por aí. Nesse sentido, o Evangelho de Cristo está se tornando conhecido, como disse, rádios, TVs, internet e tal. Nesse processo, imagine que eu seja o pregador de uma grande concentração e há lá 50 mil pessoas. O que essas pessoas sabem de mim? Nada. Imagine alguém que está tornando conhecido o Evangelho pelo Facebook, colocando um texto bíblico, colocando uma mensagem. Quem é essa pessoa no seu cotidiano? Vejam que, é claro que a Bíblia diz que quem torna conhecido o Evangelho tem que ser discípulo, tem que andar com Cristo. Quem proclama o Evangelho é quem foi chamado por Cristo para andar com Ele, para aprender com Ele, e depois foi enviado ao mundo com uma missão. Esse é o processo. Mas tem gente querendo fazer isso sem andar com Cristo, sem estar com Ele, sem receber autoridade para fazer. E na pregação do Evangelho, isso pode acontecer com mais facilidade. Agora, no discipulamento, é convivência cotidiana, íntima. A pessoa aprende não apenas te ouvindo, mas te vendo. Alguns então preferem a evangelização. É mais fácil só tornar conhecido o Evangelho como algo que está fora de mim, como algo que você lê no livro, não como algo que você vê em mim. Não assim, eu imito Cristo e você me imita. E aí eu preciso testemunhar, eu preciso vivenciar aquilo. Aí a gente começa a perceber então a importância e a dificuldade de se fazer isso. Quem somos dentro de casa, como somos vistos lá,
em nossas casas, os membros da nossa família atestam a nossa credibilidade, sabe, nos ouvem, ou se vocês forem à minha casa, ou eu for a de vocês, a gente vai ficar muito surpreso com a vivência do cristianismo nesses espaços, ou do trabalho, escola, vizinhança e coisas dessa natureza aí. Então eu mostrei aqui os textos relacionados àquilo que seria a grande comissão, para mostrar para vocês então que os discípulos foram comissionados a pregar o Evangelho e a fazer discípulos, ensinando-os. E que muito embora o conteúdo da pregação do Evangelho e o conteúdo do discipulamento sejam o mesmo, porque é o Evangelho, o modo como isso se operacionaliza é diferente. No discipulamento, a convivência cotidiana, próxima, transmissão do Evangelho pela convivência e há um padrão a ser observado pelo discípulo. O mestre é um modelo. O discípulo é exortado a ser como o mestre, a olhar para ele e imitá-lo, a colocar o pé onde o mestre colocou o seu. Lá na evangelização é possível que você faça isso à distância. Uma prova disso, você já entregou algum panfleto? Folheto assim, sabe? Não sei como você fazia isso, mas a gente geralmente chega assim, pô, você tem um minuto? Tá, beleza, eu queria te entregar aqui um folheto, o folheto fala sobre isso e tal. Você dá uma lida lá, beleza? Deus te abençoe e tal, foi embora. O que essa pessoa sabe de mim, o que eu sei dela? Sabe? Não existe pessoalidade alguma. É impessoal. Deus pode usar? Sim. Somos chamados a fazer também esse trabalho, a tornar conhecido, a alcançar, veja bem, um trabalho de pregação do Evangelho muito interessante. Povos ainda não alcançados que não possuem a Bíblia em seus idiomas. Para novos idiomas. Deus mandou fazer isso, Jesus mandou fazer isso. Mas existe uma outra parte, que é andar junto com alguém e ensinar o Evangelho pela convivência, enquanto a gente anda. O que a gente percebe, olhando o Novo Testamento, você tem sermões pregados para multidões e multidões se convertendo. Você tem Jesus também falando a grandes multidões, então você tinha grandes concentrações e sermões pregados para grandes multidões e muita gente se convertia. Agora, o trabalho fundamental de Cristo foi o trabalho de discipulamento. Cristo fez muita coisa, o que ele fez, assim, ou o que ele estava fazendo em todo o tempo, era treinando pessoas para que elas continuassem a fazer a obra de Deus. Para que a missão de Cristo, o reino de Cristo, continuasse se expandindo através da vida daquelas pessoas, em todo o tempo. Mesmo quando uma grande concentração ou uma multidão de gente se convertia, Cristo estava ensinando um grupo de pessoas. É interessante a gente pensar nesse sentido. Outro texto aqui, irmãos, Lucas 6,40. Lucas 6,40. A Bíblia diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Interessante pensar, né? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado. Sabe qual era o contexto desse texto aqui? O contexto é: Cristo está falando sobre os líderes religiosos de sua época, dizendo que eles são cegos, guias de cegos, escribas e fariseus. Nesse contexto, o que Cristo está dizendo aos seus discípulos é: vocês ensinarão esse rebanho, vocês ensinarão. E aí Cristo está dizendo assim: vocês por si próprios não conseguem, mas se andarem comigo e eu preparar vocês, aí vocês poderão, serão semelhantes a mim. É claro que ser como eu aqui é a título de comparação.
jamais teriam todo o conhecimento, autoridade e poder que Cristo tinha, mas seriam semelhantes a eles. Eu queria que você imaginasse, ou pensasse nesse ponto e no que Cristo está nos dizendo agora também, né? Eram pessoas simples, alguns iletrados, num contexto de uma liderança bem formada, né? Elitizada, né? Escribas e fariseus, doutores da lei. Inclusive, em algumas circunstâncias, essa liderança despreza os discípulos de Cristo, né? Nesse contexto que Cristo está dizendo que essa liderança é uma liderança fracassada, são cegos, guias e cegos, e Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu tenho uma obra para vocês, são vocês que irão ensiná-los. Pense no discípulo assim: quem sou eu? Escribas e fariseus, quem eu sou? E aí Cristo diz assim: olha, se eu preparar vocês, vocês serão como eu. E como se deu essa preparação? É por isso que a gente está pensando nisso aqui. Olha, anda comigo, quando eu falar você presta atenção, se eu ressuscitar um defunto você fica de olho, expulsar um demônio você observa, se eu curar a sogra de alguém você fica observando, tudo que eu fizer você faz, se eu pôr a mão no leproso você fica observando o que eu estou fazendo. Se algum fariseu ou escriba quiser me pegar em alguma situação, fica observando como é que eu vou sair dela. Então me observa, me ouça, sabe? O tempo todo, converse comigo. Se você errar, venha conversar comigo para saber por que você errou. Converse comigo, aí eu vou te explicar por que é que você errou. Isso aconteceu o tempo todo, irmãos. Então eles estavam andando com Cristo o tempo todo, e Cristo estava formando o tempo todo. Sabe assim, Jesus abrindo a boca e disse: olha, ame o seu inimigo. Entendeu? Que é tudo bem. Agora olha para mim e veja como é que faz. Sabe? Então, tudo o que Cristo ensinou, Ele fez. Tudo que Cristo ensinou, Ele fez. Cristo não exigiu nada de ninguém que Ele mesmo não tenha sido o primeiro a praticar em uma escala incomparável. Sabe? Tudo que Ele... Ao falar de humildade, certamente a sua humildade era ou foi incomparável. Falar de pureza, mansidão, Ele sempre foi incomparável em tudo aquilo que Ele fez. Então é incrível pensar nisso, como Cristo chama pessoas tão simples, pessoas iletradas, para andar com Ele, os prepara, os capacita e depois os envia. 2000 anos depois ainda estamos aqui. Ninguém no mundo construiu o que Cristo construiu, com um processo de discipulamento, sabe? Com uma visão de discipulamento, andando com alguém, convivendo e transmitindo conhecimento teórico e prático. De vez em quando a gente fala, né? A igreja tal está com 10 mil membros, a igreja tal está com quantos, não sei o quê, as igrejas na Coreia é isso. Legal? O que é isso comparado ao cristianismo, ao que Cristo iniciou lá atrás com seus discípulos? São os produtos disso. Então, ficou claro, eu estou tentando deixar claro, o discípulo é aquele que foi chamado. É até interessante, né? Imagine que eu seja vou pensar numa situação assim também. Eu tenho pós-doutorado em alguma área do conhecimento, sou docente de uma determinada universidade. E você vai e apresenta um projeto de pesquisa, e eu sou o professor daquela cadeira. Eu olho para a sua pesquisa, não quero. Você pode chorar, espernear, meu irmão. Entende? Agora, se algum professor desse olha para o seu projeto e diz assim: não, legal, eu vou ter esse fulano aqui como meu aluno, eu vou aceitá-lo como meu aluno. Eu tenho um conhecido que tentou, eu não sei se foi mestrado ou doutorado, algumas vezes em Belo Horizonte, na UFMG. E ele não conseguiu, ele foi reprovado, parece que em 3 exames. E ele decidiu então se habilitar para um processo seletivo numa faculdade lá na Alemanha. E foi reprovado também. O professor do qual ele queria ser lá o discípulo, o aluno, né? Sabe o que ele fez? Ele comprou todas as obras
leu todas elas e tentou identificar os pontos que ele achava problemáticos em todas as obras, escreveu um e-mail e mandou para o professor. E aí, depois de fazer isso, o professor mandou um e-mail dizendo que queria conversar um pouco mais com ele sobre o projeto de pesquisa e tal, né? Mas nesse processo, eu só estou tentando evidenciar a ideia de que ainda hoje tem essa coisa de você, para se tornar discípulo ou aluno de alguém, depende da vontade do outro. O outro é que vai determinar se te aceita ou não para andar com ele, para ele te ensinar alguma coisa. Quando Jesus esteve fisicamente aqui, tinha uma multidão de gente que andava com ele, pão, tinha um tanto de gente. Onde Cristo estava, tinha muita gente. Mas tinha gente mais próxima que andava com ele todos os dias. E mesmo entre os 12 que andavam com ele todos os dias, ainda tinha um núcleo menor, assim, de 3 discípulos que estiveram em ocasiões ainda mais significativas. Pedro, Tiago e João estavam, e mesmo os 3 ainda tinham lá que era o discípulo amado. Se a gente for pensar em termos de intimidade, né, relacionamento cada vez mais íntimo, veja que Cristo tinha relacionamento com a multidão, mas era mais distante. Tinha os 12, tinha os 3, e tinha ainda o discípulo amado. Ser discípulo significa ter sido chamado por Cristo, ter então o privilégio de ser aceito por Cristo como aluno. Eu queria que você pensasse o que significaria isso, Carlão. Imagina, sabe? Jesus virando para o Carlão e falou: Carlos, eu vou te aceitar. Está vendo? Tem uma multidão de gente aí. Tem uma multidão de gente. Onde eu vou ter uma multidão. Eu quero que você tenha um relacionamento mais próximo comigo. Eu vou te ensinar. Eu vou te formar. E depois eu vou te enviar ao mundo para fazer uma obra. Irmãos, foi uma coisa maravilhosa, né? Cristo escolhe para andar junto com Ele, ensina, forma e envia. Isso significa ser discípulo de Jesus. Fiz aqui algumas considerações, observações importantes. Jesus foi soberano na escolha dos seus discípulos. Isso ficou claro? João 15,16, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Quais são as implicações disso? Ele continua soberano nesse processo. Quem ele escolhe, inevitavelmente virá. Para nós isso é um conforto, um alento, sabendo que não depende de nós. E também sabendo que ninguém pode oferecer resistência. Se é vontade de Cristo, a vontade de Cristo se cumprirá. E não haverá resistência. Ou pelo menos a resistência não poderá impedir Jesus de fazer a obra, né? Os discípulos foram chamados por Cristo para segui-lo de perto, juntos a Ele. Relacionamento e preparação. Depois a gente vai tentar aprender como é que Cristo discipulava, né? Como Cristo ensinava. Mas já aprendemos que Ele ensinava o tempo todo. Não tinha lugar e hora. Era o tempo todo, de maneira natural. E não havia problema com o testemunho, né? Não houve um momento sequer que alguém pudesse falar: mas Jesus está fazendo alguma coisa errada. Ó. Ah lá, chegou no templo, pegou o chicote lá, vai lá, corre atrás de Jesus, porque ele está bravo lá, pegou o chicote, está dando chicotada nos bichos lá, está nervoso. Não, mesmo ali ele estava ensinando, né? O zelo, né? O zelo de Jesus. Os discípulos foram feitos apóstolos. Apóstolo significa enviado. Só que não é enviado assim de qualquer maneira. É enviado com autoridade. Tudo bem? Imagine aqui o Daniel chegando em qualquer cidade dizendo assim: Cristo me enviou para pregar a sua mensagem, para te dizer que Ele é o Messias. Como assim te enviou? Quem você acha que é para chegar aqui falando em nome de uma outra pessoa, sabe? E garantia que a gente tem que Ele te autorizou mesmo a espalhar essa notícia. E aí você vai perceber que algumas obras e sinais que os apóstolos faziam também evidenciavam a sua
a sua autoridade. Você lê lá no livro de Atos e a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, sabe? Tinha gente querendo comprar aquele poder, né? Muito temor havia naquela igreja. Então, o Senhor Jesus veio, fez prodígios e sinais, deu autoridade aos seus discípulos, e através deles também Deus fez muitos prodígios e sinais. Foram enviados com autoridade e poder para fazer a obra de Deus. Nós não somos apóstolos, mas a igreja é apostólica. Significa que a igreja está no mundo tendo sido enviada por Cristo com autoridade e poder para fazer a obra. Satanás não pode nos resistir nesse sentido, porque o Senhor Jesus nos deu autoridade para fazer a obra. Que é o quarto item aí. Os apóstolos receberam autoridade para divulgar e pregar. Lembrando aí dessa palavra, a palavra querigma, tem a ver com a função oficial do arauto, proclamar, tornar conhecido a mensagem da salvação. Os apóstolos receberam autoridade para expulsarem demônios. A igreja continua tendo a mesma autoridade. Alguém só expulsa demônios hoje por causa da obra redentiva de Cristo lá na cruz do Calvário. Sem isso nós não teremos essa capacidade. O último item aqui: Jesus ordenou que seus discípulos se dedicassem distintamente à pregação do Evangelho e ao discipulado. Então eles tinham que pregar o Evangelho, mas tinham também que fazer discípulos. Pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. É interessante. Sobre essa tarefa de fazer discípulos de todas as nações, eu tenho visto algumas igrejas trabalhando com discipulado no âmbito da igreja local e expandindo esse mesmo modelo de discipulamento para os campos missionários. Os missionários vêm, aprendem, vivenciam a realidade do discipulado, são treinados e quando vão para o campo missionário, se dedicam a isso também, ou seja, chamam pessoas para andarem com eles, transmitem conhecimento enquanto convivem e desafiam essas pessoas a fazerem a mesma coisa. Então o que acontece? E isso, principalmente em locais que o Evangelho às vezes não pode ter aquela sua publicidade, né? Você não pode criar um prédio, lá pelo prédio e vai começar a fazer culto. É assim mesmo, é no cotidiano, conversando, exercendo influência, alguém é alcançado e desafiado a fazer a mesma coisa. É quase como se fosse silencioso. É um processo silencioso de expansão do Evangelho, mas ele está sendo proclamado de alguma maneira. Pregação do Evangelho e discipulado. O discipulado se distingue exatamente por exigir associação e educação, numa relação de convivência entre o discípulo e o seu mestre. Palavra muito importante para a gente hoje aqui é em relação a discípulo, convivência, relacionamento, proximidade. Você pode sair daqui hoje dizendo assim: vou pregar o Evangelho. De que maneira? Panfleto, Facebook, enfim, vou fazer um culto na praça, ou eu vou lá para a praça, vou abrir a Bíblia e vou começar a falar. Estou lá, eu expandindo e proclamando o Evangelho. É uma maneira de pregar o Evangelho. A outra é: sairei daqui e convidarei pessoas para seguir a Cristo e andarei com elas. Vou chamar gente para andar comigo. É claro que você não vai, você pode até chegar na mesma coisa e falar: você quer seguir Jesus? Você quer seguir Jesus? Eu estou andando com Ele. Quer andar junto comigo? Quer conhecer a Cristo? Sabe, chamar alguém para conviver com você? Agora, como fazer isso, né? Como se dedicar ao discipulado? Como incluir pessoas não crentes? Novos relacionamentos. Como fazer isso? Sinceramente, parece assim, a obra da pregação do Evangelho parece ainda ser assim, a gente pode fazer isso com mais facilidade, né? Eu me sento lá e mando uma mensagem pelo WhatsApp: nossa, já tornei conhecido do Evangelho. Vou para o Facebook, escrevo lá um texto, olha aí o Evangelho aí, o tanto de gente, né? E hoje em dia você pode escrever lá no Facebook e manda patrocinar o anúncio, alcança um tanto de gente, é só pagar um pouquinho lá, ao Evangelho sendo
anunciado aí, né? Só que aí, às vezes, quem ouve aquilo lá diz assim, tá, mas como é que é isso para você? Como é que é isso na sua vida? Fala mais sobre esse negócio de oração. Como é que é? Como é que você ora mesmo? Fala. E fala aí desse negócio de Jesus transformar a vida de alguém. Como é que é? Como é que ele transformou a sua? Aí a coisa começa a ficar mais complicada, né? Aí a gente tem que ter tempo para sentar, conversar, vem cá. Só que é uma tarefa maravilhosa, né? Enquanto eu estava relendo e fazendo isso aqui, sabe o que eu fiquei pensando? Imagine ser discípulo naquela época, quando o próprio Jesus te chamava, né? Para andar com ele. Agora imagine ser discípulo hoje, sabendo que foi o mesmo Jesus que te chamou, só que ele não está aqui fisicamente mais. Então só tem uma maneira de andar com ele hoje, é pela fé. Então hoje, essa coisa de Jesus me chamou para ser discípulo, eu sei, só que tem que andar com ele, conviver com ele, ter intimidade com ele, cotidianamente. Como fazer isso se Cristo não está mais fisicamente entre nós, né? Como ter intimidade com Cristo? Eu queria que vocês me ajudassem. Qual o caminho que a Bíblia me dá para ter intimidade com Cristo? Qual o caminho? Um deles. Uma só. Oração é uma maneira. Leitura da palavra. Andar, ter comunhão com os crentes. Uma outra maneira que a gente às vezes não entende direito, mas Santa Ceia. Cristo está entre nós. Presença real, porque nós estamos fazendo exatamente o que ele falou, memorial, nos lembrando. E ali comemos simbolicamente o seu corpo e a sua carne, né? Um momento maravilhoso de ter intimidade com Cristo, é um momento de Santa Ceia. Mas tem gente que não valoriza esses momentos, né? O desafio é esse: Cristo não está mais fisicamente conosco, mas nós andamos com Ele. Na semana que vem nós vamos falar um pouco mais agora sobre como Cristo fazia discípulos e como a gente faz discípulos hoje. E vamos continuar entendendo melhor o que significa ser discípulo. Mas com o que a gente já viu até agora, eu queria que você tentasse imaginar um pouco assim, sobre o que é que nós estamos falando aqui. Eu queria que você pensasse. Primeira coisa, estamos falando sobre o cristianismo prático. Sobre vivermos o cristianismo em sua totalidade, cotidianamente. Nada mais, nada menos do que isso. Sou alguém que anda com Cristo, tem intimidade com Ele, tem experiência com Cristo, tem vivência, é amigo de Cristo, sabe? Recebeu de Cristo a autoridade para anunciar o Evangelho. Eu sou isso. Principalmente a palavra aqui, olha. Jesus chamou pessoas para estar com Ele. Estar com Ele. Ele não está fisicamente, está espiritualmente. Sou eu hoje alguém que está com Cristo, junto a Cristo, tenho intimidade com Cristo. Sabe por que eu estou falando isso? Eu disse que a noção que a gente tem de discípulo determina o discípulo que a gente faz. Se eu não sou alguém que está junto de Cristo, se eu não estou com Cristo, se eu não ando com Ele, se eu não tenho intimidade com Ele, como é que eu vou fazer discípulo, irmão? Enquanto eu pensava sobre isso hoje à tarde, eu disse, meu Deus, se o Senhor descer e fizer um milagre, isso se fará. Porque a mudança inicial não está associada ao discípulo que a gente vai fazer, mas aos discípulos que nós somos hoje. É isso. Eu sou discípulo do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Sou eu alguém que é amigo de Cristo, íntimo dele, sabe? Sou assim ou não? Porque senão a gente vai fazer discípulo como a gente é. Cada um diga aí por si mesmo, né? Tipo, se eu sou um cristão materialista, que tipo de discípulo eu farei? Se eu sou um cristão liberal, que tipo de discípulo
eu farei? Se eu sou um crente preguiçoso, que discípulo eu farei? Então a mudança precisa acontecer aqui. O modo como a gente vai fazer, a gente vai tentar aprender como Cristo fez. Como Cristo fez discípulo? Eu quero aprender como Ele. Porque Cristo é imbatível. Você pode falar de um tanto de gente que está trabalhando com discipulado aí, ninguém foi como Cristo. Então Cristo é o modelo de como faz isso. Ninguém supera Ele. E a primeira coisa que a gente vê é que discípulo é alguém que está com Cristo. Se a gente não está com Cristo, como é que a gente vai fazer? Né? Murilo? Ô Daniel, os tempos são outros, mas, como você falou, quando Cristo escolheu os 12, tinha pessoas muito bem entendidas, estudadas em algumas escrituras, correto? Sim. Os pergaminhos, sei lá, porque a Bíblia não existia. Então, foi escolhido pessoas que não entendiam nada de escritura, nunca tinham visto escritura, acredito assim. Por que hoje as pessoas... eu já me deparei assim, já li a Bíblia 3 vezes, então, mas você não conquistou um amigo até hoje. Você leu 3 vezes a Bíblia, cara, e você não tem, sabe? As pessoas não chegam perto de você, você se torna um cara chato. Como é que Cristo usou essas pessoas, cara, sem ter uma Bíblia, sem parar assim, vou ficar dando uma linha para você, eu vou entender, vou ensinar para você desde Gênesis, né, até aqui, e parece assim que a coisa foi muito mais simples do que isso, né? Muito mais simples do que você falar, eu entendo a Bíblia todinha, já li 2, 3 vezes, não, parece que a coisa foi muito mais simples, como você está falando, então, apenas me segue. Você acha também que as pessoas hoje estão muito assim, quero ler a Bíblia, eu quero ser bom na Bíblia. Sim. E esquece de, cara, eu estou falando do meu jeito, tá? Você me corrigiu. Esquece um pouco a Bíblia e segue Cristo. Vai pregar, vai falar o que Cristo fez por você. E se você for escolhido, você vai para o céu. Não tem uma diferença. Quando você já parou para pensar assim, então, cara, não tinha Bíblia. Cristo só caminhou 3 anos. Ele não conseguiu falar sobre o que Noé, então, e como que eles salvavam vidas, cara? Ali é o seguinte, na verdade, a turma toda era judeu ali, né? Então conhecer a Escritura, certamente desde a infância tiveram essa formação e essa educação. Tanto que o trabalho ali de pregação do Evangelho tinha a seguinte conotação, então, sabe o Messias lá? É Jesus. E aí tinha que provar nas Escrituras que Jesus era o Messias. Então era um trabalho que Paulo fazia e os discípulos também fizeram. Então tinha algum conhecimento. Mas de fato não tinham educação formal, não eram letrados nesse sentido, né? Não tinham, era gente simples. Tirando alguns ali que talvez tivessem um pouco mais de instrução, Mateus, né? Cobrador de impostos e tal. Mas os demais não tinham, gente simples, pescador e tal. Zelote, né? Gente nervosa, brava lá, mas um revolucionário, né? Tinha gente que era inimigo lá do imperador, né? Meio como se fosse lá o Bonhoeffer, lá do Dietrich, né? Quem eram eles? Fizeram quais os erros que eles cometeram, que a gente sabe que cometeram vários. Era um processo de ensino e aprendizagem. Erravam, não puderam expelir demônios em uma determinada ocasião, né? Tipo, hoje, por exemplo, se isso acontece, puxa, você não conseguiu expelir o demônio, puxa vida, você não é crente, não sei o quê, sabe? Mas isso aconteceu com eles, para que eles aprendessem. Olha, essa casca não sai, a fé de vocês é pequena, vocês não estão crendo, tem que acreditar mais, são homens de pequena fé. Então, o processo de ensino e aprendizagem envolveu vários erros deles. Jesus os censurou várias vezes. Então, esse é o processo, não tá? Só que isso acontecia cotidianamente. Depois a gente vai ver alguns modelos bíblicos de discipulado, por exemplo, Priscila e Áquila. Paulo morou com eles durante 1 ano e 8 meses. Você tem uma ideia do que seria discipulado? Imagina o apóstolo Paulo morando na sua casa, 1 ano e 8 meses.
Acordou, vai tomar um café. Eu falei, então, e aquele negócio lá? Fala para nós aí. Só que eles faziam tendas, o Priscila e Arthur, eles tinham um negócio juntos, eles trabalhavam juntos. Aí você vai trabalhar junto no caminho, conversando, chega lá entre uma tenda e outra, troca uma ideia, vai fazer o negócio, então conversa o dia inteiro. E é conversando e vendo o Paulo fazer. É conversando e observando. 1 ano e 8 meses. Depois Paulo os deixa em Éfeso, chega lá o Apolo, poderoso na Escritura, mas que não conhecia o batismo de Jesus, né? Priscila chama ele no cantinho fora. O negócio que você não sabe, está faltando um negócio. E Apolo era um cara poderoso na Escritura, eloquente, um mestre na igreja primitiva. Você vê o nível de treinamento que a Priscila recebeu. Foi lá, chamou no cantinho, deixa eu te dar uma instrução. O que você... E outra, já estava compartilhando, né? Já estava fazendo isso. Então, foi assim que aconteceu e nós somos herdeiros desse processo. Só que, como a gente acabou de ver, parece que a gente se esquece, parece que a gente perdeu a noção da graça do discipulado. A gente se esqueceu do que é, ou tem que tentar verificar qual que é o problema, por que isso está desaparecendo, por que isso está deixando de existir, né? Não sei se vocês perceberam que é mais difícil, aparentemente mais difícil por um lado, mas por outro lado o cristianismo fica mais simplificado. Em qual sentido? Então, eu fui alcançado, conheci a Cristo, estou no mundo, devo então, ao conviver com as pessoas, por onde eu andar, onde Ele me colocou, exercer uma influência a partir do Evangelho. Aproveitar as ocasiões, ter sabedoria, que Ele me deu autoridade para fazer, é enquanto eu vivo. Ser cristão tem a ver com a minha vida inteira, o tempo todo. Discipular pessoas tem a ver com a minha convivência no mundo, com as pessoas. Não tem um lugar para isso e um horário para isso. É o tempo todo. Qual o nosso problema? Parece que tem tempo de ser discipulador, tem lugar para isso. Mas não é assim. É porque a gente está mais preocupado em trazer gente para a nossa igreja local do que para o reino de Deus. Sabe? Tipo assim, eu estou convivendo com essa pessoa no meu trabalho, mas eu moro tão longe lá da igreja. Ô meu querido, você é a igreja, irmão, ela está do seu lado aí, ó. Mora longe da igreja, tem que ser bobo, tem que ser burro, né? Do seu lado aí, ó. Mas como é que essa pessoa vai lá na igreja? Meu Deus, fala por ele aí, ó. Se ele for congregar em outra igreja local, legal, mas assim, onde Deus te colocou, aqui para a gente pensar onde Deus te colocou, com quem você convive, e que diferença você faz. Se a gente, cada um de nós aqui, começar a exercer essa influência onde Deus colocou, pensa nisso, é a gente fazendo coisa boa no mundo, a gente conhecendo o Evangelho no mundo, sabe? Estava conhecendo o ministério de um jovem aí, pastor metodista, pastor num município que tem 30 mil habitantes. A igreja que ele pastoreia estava com 150 membros, agora está com 5 mil. O que é estar num município que tem 30 mil e a igreja local tem 5 mil? Expressão dele, nós estamos vivenciando um avivamento aqui. A palavra dele é Deus que está fazendo. Não tem como explicar não. Mas é assim, o povo vive no município, o povo é crente, tem comunhão com Cristo e exerce influência onde está. Aí fica até mais fácil, 30 mil ou 20, no prédio só, vai todo mundo para lá. É mais simples do que a gente imagina. Então quando a gente fala daquela coisa de igreja em formato de programas, ministérios, uma série de coisas, não é que isso seja errado em si mesmo, mas é porque a gente faz tudo isso e não faz isso. Não faz isso. Tem um livrinho que depois a gente vai estudar, depois eu vou fazer apontamento sobre ele, que chama A Treliça e a Videira. Um livrinho da editora Fiel, muito bom. O que é mais importante, a videira ou o suporte para a videira? A treliça seria o suporte para a videira. O que é mais importante? O mais importante é a videira, ok?
Agora, o que é mais fácil? Cuidar da estrutura da videira ou cuidar da videira? O que você acha? Cuidar da estrutura da videira. Uma das razões pelas quais a gente não se dedica tanto ao discipulado e à evangelização é porque é mais fácil cuidar da estrutura. E aparentemente a gente tem a sensação de que ao cuidar da estrutura estamos cuidando da videira indiretamente. É mais ou menos assim: mas se não tiver esse negócio em pé, como é que vai ter uva? Não vai, né? Então tem que bater esse prego, tem que fazer isso aqui, tem que pintar esse negócio, porque senão o que vai ser da videira? A gente gasta tempo com a estrutura e a videira fica esquecida. É mais fácil cuidar da estrutura, mas não é a vontade de Deus, né? Vamos acabar com os ministérios, essas coisas todas? Não é isso, meu. Mas é fazer com que o povo viva em sociedade e exerça influência, impacte a vida das pessoas. Aí todos os nossos ministérios serão legais. Se você não tem, eu me tenho me incomodado muito com isso. Imagine, temos uma UPA, União Presbiteriana de Adolescentes da nossa igreja. Qual a primeira coisa? Que tipo de discípulos nossos adolescentes são? Eles andam com Cristo? Nós, ao trabalharmos com os nossos adolescentes, queremos fazer o que com eles? Dar a eles entretenimento? Ou levá-los a andar com Cristo? E o que os nossos adolescentes fazem? Conseguem exercer alguma influência? Os nossos jovens, que tipo de discípulo nós temos aqui na igreja? Jovens discípulos, como são? Qual a influência eles exercem lá fora? Mantemos então as sociedades internas 5, 6, quantos anos? E aí a gente fica se perguntando quais são os frutos, onde estão os discípulos, onde está a pregação do Evangelho. Então aí você vê que aquilo que não era errado em si mesmo acabou se tornando. Que a gente não está fazendo o que a gente tinha que fazer, não está mantendo uma estrutura. Então isso é muito complicado. E confesso que semana que vem, quando a gente começar a ver aqui os requisitos para ser discípulo, entre ontem e hoje, relendo tudo, toda vez que eu lia, Jesus falando assim: então, se você não toma a sua cruz e se nega, você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser. Se você ama mais, inclusive uma das versões diz assim: se você não odeia, é até curioso, se você não odeia seu pai e sua mãe, você não pode ser meu discípulo. Esse pai, Jesus, mas o senhor está falando, mandando a gente odiar alguém? Aí a palavra odiar lá tem o sentido de amar menos. Amar menos. O que Jesus está dizendo assim: se você não amar menos sua mãe, seu pai, sua própria vida do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Sabe aquele negócio que Jesus chama para ser seu discípulo? Ele diz assim: olha, só que tem os requisitos aqui, lê aí. Lê, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se não está bom para você, você não é meu discípulo. Sabe qual a impressão que eu, ao ler os textos, eu estava tendo? Uma é: sou um discípulo meia boca e produzirei discípulos como eu. Outra é: Jesus sequer me aceitou como discípulo. E eu estou achando que todo mundo fazendo discípulo. Mas nem discípulo eu sou. Então não fui aceito. Não fui aceito. Então é muito sério, irmãos. É muito sério. Que Deus possa nos abençoar, que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Nós não somos perfeitos, mas como vimos no domingo, Jesus nesse exato momento olha para nós, Osés, para mim, Eunice, Odônio, aqui, Valdir, os demais, e Jesus diz sobre nós: isso que você fez aqui está a seu favor, isso também está a seu favor, você suportou provas por amor ao meu nome,
você odeia a imoralidade, não tem contato com ela, eu estou vendo, eu vejo isso, e você faz, está vendo que dá para fazer coisa certa? A gente é pecador, mas pela graça de Deus a gente consegue fazer coisa certa. Nesse sentido, Jesus olha só, olha, eu vejo que você me ama mais do que você ama a sua família. Eu vejo que isso é verdade. E eu tenho visto que quando você se vê na situação de escolher entre um e outro, você está comigo. Eu vejo, isso é verdade. Então a gente é pecador, mas pela graça de Deus a gente consegue fazer o certo. Jesus está olhando e fala, eu tenho percebido o seu esforço de tentar influenciar as pessoas, de tentar apresentar o Evangelho, de chamar pessoas para andar com você, eu tenho visto isso. A pergunta é o que Cristo tem visto. Então, é em mim e é em você. De positivo, e a pergunta, o ponto assim é quando Cristo já tens contudo, contra você é diferente. Tem isso e isso legal, agora deixa eu falar o que está ruim. Aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui pela Tua misericórdia, Pai, buscando progredirmos na fé, agradar ao Senhor, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse processo. Te louvo pela vida de cada um que deixou seus afazeres e veio até aqui, esteve aqui até esse momento, Pai. E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, realize algo, ó Deus, transformador em todos nós. Possamos, ó Deus, sair daqui cheios da Tua palavra, do Teu Espírito, com uma nova disposição do coração, de já iniciar a vivência disso hoje e cotidianamente. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.